Fala, patriotas! Vocês sentem saudade de mim? Gente, eu faço vídeo quase todo dia quando eu posso, mas ultimamente eu tô viajando bastante, fazendo trabalho de base, formando novas lideranças, porque nós temos que tirar o PT a pau de todas essas cidades aí do Brasil. E eu, né, aqui no Rio Grande do Sul, tenho feito isso e ido aceitado convites em outras cidades. Eu vou deixar meu contato, inclusive, às vezes aí nos comentários e tal pra vocês. Quer me chamar pra palestra? Quer me chamar pra evento conservador? Quer me chamar? Tô dentro. Eu vou, a gente combina e tamo junto. Gente, o negócio é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos falar do seguinte, o Lula, ele tem uma boca bem frouxa, né? E ele continua falando um monte de besteira, principalmente em relação ao mercado. Só que o que acontece? Lá atrás, quem me acompanha no meu canal há muito tempo, lembra que eu falei, ó, o Lula tomou a decisão mais absurda de todos os tempos. Eu até postei isso lá no meu Instagram, e se você não me segue no Instagram, vai lá e segue, @RonyGabriel, vou deixar aqui nos comentários e fixado também. Seguinte, o Lula, cara, ele tá viajando, tá falando bobagem. E ele mexeu na Petrobras, né? Pra quê? Pra tentar manter o preço da gasolina lá embaixo. E aí, cara, ele começou a criticar o mercado. E eu separei alguns vídeos aqui da própria Globo, porque ninguém mais tá aguentando. Porque pensa comigo, se a própria Globo e essas empresas de comunicação, elas precisam de dinheiro público também dessas empresas de patrocínio, essas empresas quebrando, eles quebram também. Aí a aprovação do Lula tá indo pro lixo, tá indo pro sovaco. Primeiro eu vou mostrar um vídeo do Lula aqui, e depois eu vou mostrar um show do André Marinho, também tem umas questões do Nicolas pra mostrar pra vocês, então fiquem comigo até o fim do vídeo que eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês aqui. Dá uma olhadinha na frase que o Cachacento falou. Escuta isso aqui. Porque o mercado, eu vou contar uma coisa pra vocês. O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Ele quer tudo pra ele e nada pro povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer? 735 milhões de pessoas que não têm o que comer. O Brasil tem 230 milhões de pessoas e tem 735 milhões de pessoas que não têm o que comer. Então já, né, a gente já começa a ver que a coisa tá boa. Aí ele não sabe, né, porque quando eles têm que se desdobrar em 30, 40, 50, para explicar isso daqui, ó. Olha só, reprovação de Lula na cidade de São Paulo. Veja bem, cidade de São Paulo, onde o Lula ganhou as eleições, Lula e Haddad, o Bolsonaro e o Tarcísio perderam na cidade. A reprovação sobe para 34%, segundo a Datafolha. Gestão de pestista é considerada boa, ótima para 38%. Enfim, caiu a aprovação e subiu a reprovação. E dá mais uma olhadinha nesse vídeo aqui do pessoal da Globo News tentando justificar e ajudar o governo. Ó, governo, por favor, vocês têm que melhorar nisso, vocês têm que melhorar naquilo. Olha só isso daqui que engraçado, olha. Coloquei lá no blog no G1, com as pesquisas mostrando a queda na aprovação de Lula, você tem uma turma no governo tentando trabalhar junto a Lula para ver se você tem uma guinada em alguns assuntos que são problemáticos. Por exemplo, não tem interlocução com o segmento evangélico. Então, precisa fazer essa comunicação. Quem vai fazer? Até ontem uma fonte do governo me lembrando que nos governos Lula anteriores, o Gilberto Carvalho fazia interlocução com religiosos, principalmente os católicos. Tem que ter essa pessoa fazendo para ouvir o que os líderes religiosos querem, como eles estão entendendo o governo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como eu falei aqui, a gente falou com o Rui Costa, os alimentos. Preço de alimento, como é que o governo vai resolver isso? O Rui Costa estava aqui explicando um pouco do que o governo está pensando para isso. Até importar arroz, né? Mas agora, como o preço está caindo, vão desistir. Por causa do preço do arroz, que está muito alto. E o terceiro ponto, eu estou igual o Otávio Guedes, que eu não lembro o meu terceiro ponto, Otávio. Então eu falei, o terceiro ponto é relações internacionais. Relações internacionais. Quer dizer, tem gente no governo defendendo que tem um ajuste ali. Claro que não vai ter uma guinada do que eles pensam, mas tem que ter um ajuste na comunicação. Comunicação não é um problema. Comunicação é um problema de todos esses problemas. Como você comunica essas mudanças. Então, acho que são pontos de atenção para o governo. Coloquei lá no blog no G1. Sabe o que é engraçado? Eles tentam ficar dando as dicas do que o governo tem ou não que fazer para melhorar, mas eles mesmos assumem que o governo tá uma porcaria. Eles mesmos assumem que tá um lixo esse governo. E olha só, foram perguntar, porque sempre que entra nessa pauta de economia, eles dão um jeito, não, porque é culpa do governo Bolsonaro, não, porque foi o Bolsonaro, não, porque fez... Aí foram botar o Marinho, né, o senador, na roda, aquela roda viva, aquela Vera Magalhães. Dá uma olhada na chapuletada que a Marinho deu nessa gente.
mostrando a realidade para eles por causa daquele escândalo dos precatórios, do dinheiro que está acabando. Olha só como eles são caras de pau. Escuta só isso daqui. Feito na PEC. Pagou. O que o Haddad está dizendo, Vera, e vamos ser claros aqui, porque a população está nos ouvindo, o que o Haddad está dizendo é que 92 bilhões é em função do governo passado, são 32 bilhões. Ele está dizendo que esses 92 bilhões foram jogados para frente. Ele não explicou isso não, Vera. Ele afirmou o seguinte, textualmente, abre aspas, nós estamos pagando 92 bilhões aqui do governo passado. Em qual governo foi feito esse acordo dos precatórios? Foi feito um acordo de diferimento, mas o recurso não é devido do governo passado, é devido de 23 e 24, que já é o governo do PT. Para que está dito dentro do orçamento, dentro da PEC que foi aprovada, que o teto era 60 bilhões. O que passar poderia ser diferido até 27. Então, o que foi diferido dos anos de 22 só foi 32 bilhões. Então, se você pegar o período, porque o ano fiscal começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro, ele não é expandido até 24. Então, o déficit, na verdade, é o déficit subtraído 32 bilhões com superávit de 54, dá mais de 20 bilhões ainda de superávit. Então, nós estamos tendo um governo que está muito mais preocupado em aumentar as receitas, inclusive com receitas não recorrentes, como é o caso do PIS/PASEP, como é o caso do CAD, e as despesas que estão sendo colocadas dentro do orçamento, elas são permanentes. O que vai acontecer no futuro é extremamente previsível. Nós vamos desarrumar as finanças públicas e vamos partir para um processo parecido com o que aconteceu em 2015 e 2016. Basta ver o que está acontecendo com a Petrobras, com o aparelhamento da máquina pública, com a questão do conteúdo nacional, com o lançamento do terceiro PAC, que é uma galhofa, uma brincadeira. Como é que o presidente Lula tem a coragem de lançar um PAC rememorando uma política que gerou desperdício de recurso público e corrupção, teve baixa eficácia e baixa eficiência, gerou um cemitério de obras inacabadas. E todo mundo está achando graça e achando bonito. Mas o déficit do ano passado estava dentro do que a PEC da transição aprovou, ou seja, uma PEC aprovada antes mesmo dele tomar posse. O Congresso tem uma certa responsabilidade também? O Congresso aderiu à tese do presidente Lula. Ou não foi Fernando Haddad que propôs a PEC da transição, que aumentou em mais de 200 bilhões as despesas sem a contrapartida de receita. É isso que eu estou dizendo. O Congresso não tem sua responsabilidade? Bem, primeiro, é evidente que aqui eu não estou defendendo o Congresso, estou falando como líder da oposição e eu não estava no Congresso naquela época. Eu estou lhe falando que, como líder da oposição e como alguém que está observando a economia, nós estamos vendo a repetição do que aconteceu e o que levou em 2015 a maior catástrofe econômica da história brasileira desde 1948. Com a supressão de 3 milhões de empregos, com mais de 300 mil empresas fechadas, e eles estão com o mesmo... Cara, esses jornalistas, eles não estão acostumados com isso, né? Quando pega um cara... E, cara, o Marinho vai bem demais. Vai bem demais. E é por isso que cria todo esse desespero. Porque, gente, a Petrobras tá quebrada. Já quebrou. Vocês entendem? Vocês lembram que a gente falou, não, porque quando o governo Lula vai quebrar a Petrobras de novo. Gente, quebrou. Destruiu. Acabou a Petrobras. Esse governo. Eles estão gastando cada centavo do povo brasileiro, das empresas públicas brasileiras. Destruiu. E... olha só esse comentário, vale a pena ver. Senão não tinha colocado aqui, né, gente? Escutem só o que o Will Beck falou sobre isso, que é muito importante. O presidente Lula falou bastante nos últimos dias e horas sobre a Petrobras. A rigor, nada disse de novo. Esse é o problema. Lula reiterou sua conhecida visão da Petrobras como braço político de seu governo, com a obrigação de seguir as do Lula, orientações. O mesmo que ele acha, o Lula, até de empresas que já foram privatizadas, é o caso da mineradora Vale. Lula se enxerga no embate econômico como o santo guerreiro na eterna luta contra o dragão da maldade. O dragão da maldade, no caso, são os tais mercados, que hoje ele chamou de dinossauro voraz. Nessa luta do bem contra o mal, a Petrobras deveria pensar no povo e não nos acionistas, disse Lula. Levado ao extremo, essa visão de Lula sobre a Petrobras como braço político praticamente quebrou a empresa anos atrás. Milhares de agentes econômicos não se esqueceram disso. O que explica a queda de valor da empresa nos últimos dias é o temor de que interferências políticas voltem a causar prejuízos à maior estatal brasileira e, por tabela, à nossa própria economia. Lula completou suas falas destrutivas para o valor da Petrobras, afirmando que cabe ao governo diminuir os preços de alimentos, os preços de energia, preços aos quais ele atribui o aumento ou, como acontece agora, a queda da sua popularidade. Beirando os 78 de idade, Lula não dá sinais de abandonar suas velhas ideias. E se disse cansado de novas como inteligência artificial. Num país com tanta gente inteligente, para que inteligência artificial? Perguntou Lula.
Por via das dúvidas, Lula pediu a criação de uma inteligência artificial em português. É inacreditável, muito bom essa fala, é sensacional, mas é inacreditável que o povo brasileiro seja governado por um imbecil desse. Isso é uma coisa que eu simplesmente não consigo entender. Tudo isso que a gente está falando, a gente avisou que ia quebrar a Petrobras, a gente avisou que eles iam com sede ao pote, a gente avisou, mas teve gente que não ouviu. Aí é por isso que o preço de tudo tá alto, a economia tá indo e tá tudo isso acontecendo. Isso é o cúmulo do absurdo. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Tu que quer ganhar uma renda extra, tá? Quero fazer mais alguma coisa, Rony, quero ganhar mais uma coisa. Eu trabalho com internet, né? Eu acho que vocês já sabem disso, já falei várias vezes aqui no meu canal. E assim, ó, tem uma plataforma muito legal que eu vou indicar para vocês aprenderem marketing digital. Rony, você tá falando de jogo de tigrinho, de dinheiro fácil? Não. Vocês vão aprender mesmo. Dá para tirar uma boa grana ali extra para você, sei lá, pagar a parcela do teu carro, enfim, várias coisas. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você tiver interesse, vai ali, clica no link, vai para lá, você vai conhecer, né? Como a gente diz, sem compromisso. Vai ali, conhece, que é um negocinho maneiro que vale a pena, que se não valesse, vocês sabem que eu não estaria indicando para vocês. Peço para vocês também, seguinte, olha aqui, ó, Instagram do Rony. O meu Instagram caiu, né? Por quê? Porque eu fiz aquela denúncia do livro. Bom, quem já me segue lá no Instagram e me segue aqui, sabe do trabalho que a gente tá fazendo. Então, gente, vai lá no Instagram, procura o Rony, é Rony Gabriel, @RonyGabriel com Y. Provavelmente você não vai me achar lá. Então, tu vai achar ali um Rony Gabriel BR, que é uma conta secundária minha. Mas vai ali nas postagens que tem collab comigo mesmo. Vocês vão achar minha conta principal. E me sigam lá, por favor. Porque senão a gente tá perdendo alcance, eles estão derrubando mesmo. Eu vou ter que recorrer na justiça porque eles não estão gostando do trabalho que a gente tá fazendo. E ó, vamos continuar fazendo. Porque quem foge de luta é covarde. Aqui não tem nenhum covarde. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista. Porque ser vaiado por petista é que você está no lado certo.